Olá, boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de Geografia e hoje vamos iniciar o nosso capítulo 5 da apostila. Então eu peço a vocês que abram a apostila volume 3 na página 16 e vamos dar continuidade à nossa aula. Encerramos nosso capítulo 4 falando sobre redes, metrópoles, conurbação urbana. E agora nós vamos falar sobre o Brasil, ciência e tecnologia, Nós falamos sobre as cidades brasileiras e agora nós vamos falar sobre a evolução, Como que se deu essa evolução tecnológica, trazendo aí para os dias atuais, Então nós vamos estudar como ao longo da história a ciência e as tecnologias têm transformado a sociedade e a natureza, Como que se deu esse avanço tecnológico para que a natureza ela fosse transformada, Para que as pessoas, seres humanos também. E aqui, como vocês podem ver, já na abertura do capítulo, olha aí para vocês verem que nós temos aqui algumas funções que nossos antigos ancestrais, povos primitivos, eles então faziam algumas transformações. Então, a partir deste momento, quando eles começaram a ter sabedoria, a inventar seus próprios artefatos, como vocês estão vendo aí, a descoberta do fogo e a transformação de ferramentas, Olha para vocês verem como que eles estão fazendo aí. Então começou a evoluir, Começou a transformar aí as atividades humanas, Tanto a respeito da natureza, como nós vemos falando, As transformações que os seres humanos causam na natureza e tantas transformações, que foram devido às necessidades do homem. Que o homem ele transformou o meio devido a alguma necessidade que ele tinha. Então, que necessidade é essa, É a necessidade de moradia, A necessidade de uma água, potável e assim por diante, De infraestrutura. Então, foram modificando aí, transformando a natureza, o meio ambiente. E aqui, gente, já na página 17, como vocês estão vendo aí na tela, é um trecho, falando sobre os fabricantes de ferramentas, de Bill Bryson. E aí vocês vão ler esse pequeno trecho aí, e responder as questões da seção Diga Aí, também na página 17, de letra A, B, C e D, tá bom? Tá pedindo para vocês conversarem com os colegas, e professores sobre essas questões e responder, tá bom? Bom, falando sobre ciência e tecnologia, também na página 17, como vocês estão vendo, já aparece uma imagem de uma criança, E com certeza, vocês também devem já se ter feito essas perguntas, Você sabe qual é a diferença entre a ciência e a tecnologia? É possível produzir tecnologia sem ciência? E aí, pessoal, o que vocês acham, Então, a tecnologia ela precisa da ciência para ser desenvolvida? E aí nós vamos responder agora, De uma maneira simples, podemos dizer que a ciência, olha, então estamos falando da ciência, A ciência é o conjunto organizado de conhecimentos. Então nós vamos ter um conjunto e esse conjunto ele vai estar organizado de conhecimentos, Então de testes, de algo elaborado, que eles tiveram então o conhecimento de estar indo elaborar aquela coisa, aquele determinado elemento, e ali eles tiveram conhecimento sobre aquilo, Então eles formaram um conjunto de conhecimento sobre determinado elemento. Então isso é a ciência, Tudo aquilo que é testado, que é observado. Já a tecnologia
é um conjunto de conhecimentos científicos aplicáveis à produção ou à melhoria de bens e serviços. Então aí já temos outra forma, né, de conhecimento sobre a tecnologia. Então, é um conhecimento científico, é tudo aquilo que já foi testado e que pode ser aplicado, né, na população, que pode ser aplicado, né, na produção de determinada coisa, e que ali ela vai trazer uma melhoria de bens e uma melhoria também dos serviços, né, prestados. E aí entra a parte, né, da produção tecnológica, de quem, né, de equipamentos, produções tecnológicas, né, de fábricas, né, que vão produzir esses equipamentos industriais, e aí ali vai ser aplicado e ser transformado. Então isso é a tecnologia, né, gente? Então é tudo aquilo que já é aplicável, né? Tudo aquilo, né, que antes era ciência, que foi feito em testes, e agora a tecnologia já é aquilo que já pode ser aplicado, né? E aquilo que já está aí sendo aplicado à produção, né? Ou seja, aumento de produção, tá bom? E no passado, algumas tecnologias foram descobertas sem que as pessoas conseguissem explicar os métodos científicos ou procedimentos que resultaram em uma nova máquina, aparelho ou ferramenta, né? Então olha para vocês verem, né? No passado já se tinha descobertas aí de tecnologias, né? Porém eles não sabiam explicar quais foram os métodos utilizados, eles não sabiam utilizar quais foram os procedimentos que eles fizeram para chegar a tal, né, ferramenta, para chegar à produção de tal artefato, de tal máquina, né? E ali então eles foram só utilizando. E como vocês puderam ver na abertura do capítulo, né, através do fogo eles começaram a praticar alguns conhecimentos, né, esse conjunto de conhecimentos, e ali eles começaram a transformar algumas máquinas, alguns aparelhos, algumas ferramentas através da década, né, falamos das décadas passadas, né, lá no passado. Então alguns aparelhos e ferramentas que eles utilizavam no manejo, né, antes, né, na plantação, né, da agricultura e assim por diante. Então olha para vocês verem, né, nós seres humanos já começamos a descobrir certas, né, técnicas de tecnologias desde o nosso passado, desde as eras primitivas, né? E aí temos a descoberta dos raios X em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. É um exemplo, né? Então vamos lá no trechinho. Você sabia a explicação aí, né, dessa descoberta de Wilhelm, né? Você sabia, enquanto estudava a condução de eletricidade por meio de um tubo chamado Crookes, Röntgen percebeu que uma chapa próxima ao experimento brilhava. Ao colocar a mão em frente ao tubo, viu seus ossos sendo projetados na chapa. O físico havia descoberto por acaso os raios-x, tecnologia, sem conhecer a princípio a ciência que levou a tal descoberta. Então ele descobriu, gente, por acaso, né? Por acaso ele foi lá e, né, percebeu que enquanto ele estava estudando aí a condução de eletricidade por meio de um tubo, ali ele, né, viu que tinha uma chapa brilhante, colocou a sua mão e ali ele viu a representação dos ossos, né? Olha para vocês verem como que a tecnologia ela começou a ser descoberta, né? E as pessoas sem saber, foi por acaso. Então ele, sem saber o que havia acontecido para que, né, isso ocasionasse, então ele começou a utilizar a seu favor, né? E aí foi criado os primeiros raios-x.
Na época, muitas pessoas tiveram sua saúde prejudicada em consequência desses experimentos, pois ficavam expostas às radiações dos raios-x. Então, ele achava que isso era um bem, porém eles não sabiam, né, como que era feito, como que devia ser feito, e sem prejudicar a saúde das pessoas, né? Pois como foi falado, né, ele descobriu por acaso. Isso poderia ter sido evitado se houvesse um conhecimento aprofundado sobre a ciência, né? Sobre a radiação e seus efeitos. Então, gente, aí entra a importância da ciência. Como eu falei para vocês, a ciência é o conjunto de conhecimento, de testes, né? Tudo aquilo antes testado para depois ser aplicado, que é aí a parte da tecnologia. Então, gente, havia, né, isso poderia ser evitado, poderia ter sido evitado se caso eles tivesse feito ciência, testado, né, tivesse levado adiante esse conhecimento, ao invés de só descobrir e aplicar, né, na população. Daí se deu a importância da ciência com base para o desenvolvimento da tecnologia, né? Então aí, né, se viu que primeiro, antes de se aplicar a tecnologia, né, pessoal, é importante ter ciência, ou seja, fazer ter um conjunto de conhecimentos daquela obra, né? Fazer os testes para ver se aquilo pode ser aplicável, né? Ou o que pode ser melhorado para que aquilo venha trazer benefícios para a população, né? Então aí aqui nós temos a fotinha, né, de William Holden, né? Ele foi o descobridor dos raios-x, né? E nós temos a primeira imagem radiográfica da história, que foi a mão dele, né? Sendo aí expostas à primeira tecnologia descoberta, né? Que foi em 1895. Olha quantos anos tem, né, pessoal? E aqui, gente, na página 18, vocês têm a seção Vamos Brincar. Para que vocês sigam as coordenadas e descubram quem produz o conhecimento científico e onde geralmente ele é desenvolvido. E aqui nós temos os símbolos, um triângulo, né? E aqui nós temos números, aqui nós temos um quadrado, né? E assim por diante. Então vocês vão descobrir lá na página 19 o que está falando aí, né? Que mensagem é essa que eles estão trazendo pra gente, tá bom, gente? E aí, gente, ao fazer isso daí, vocês vão descobrir essa mensagem. Próximo título aí, também na página 19, é sobre a produção do conhecimento científico no Brasil, né? A pesquisa no Brasil é desenvolvida em universidades públicas, particulares, institutos de pesquisa e instituições particulares localizados geralmente nas metrópoles das cidades grandes, né? E nas cidades médias. Então aí, gente, a pesquisa no Brasil, né, ou seja, a produção do conhecimento científico, a produção da ciência no Brasil, né, onde que ocorrem os testes, onde que são feitos, né, alguns testes, elaborados alguns tratamentos e assim por diante, é feito nas universidades públicas e particulares, né? Como também nos institutos de pesquisa, instituições. E a partir dali é onde que se vai fazer teste, vai fazer, né, as melhorias necessárias para determinados, né, elementos, e ali ser depois empregado nas cidades, né, ser depois empregados aí nas pessoas. E onde que estão localizados, né, essas universidades, esses institutos de pesquisa, como já falamos aí no capítulo anterior dessa mesma apostila, né? Elas são feitas aí nas metrópoles, que são aquelas cidades grandes, mais desenvolvidas, e também em cidades médias, né? Que também apresentam, né, algumas universidades públicas e particulares, tá bom, gente? Aí vem falando assim:
o número de publicações científicas é maior nas universidades públicas, fato que contribui para o desenvolvimento e discussões sobre o desenvolvimento social, cultural, político e econômico do país, né? Então, a maior parte das publicações científicas, ou seja, dos elementos elaborados, dos testes, né, feitos, são feitos na maior parte nas universidades públicas, né? E aí ela vem contribuindo, né, para o desenvolvimento da população, para o crescimento da população, né, para o desenvolvimento aí do conhecimento, né, pessoal? E aí nós vemos falando, né, sobre esse desenvolvimento populacional, né? Como que se deu aí, né, esse desenvolvimento científico, esse desenvolvimento tecnológico, através desses testes, né, através dessas produções feitas aí nas universidades públicas, né? E aí é possível conhecer o desenvolvimento social, né, de determinada população, o desenvolvimento cultural, como que está ainda a cultura, né? Como que está a cultura daquele povo de determinada região, né? O desenvolvimento político também, né? Como que está indo, né, no decorrer, e o desenvolvimento também econômico do país, né? Então essas aí, né, publicações científicas são importantes, né, desenvolvidas aí, principalmente nas universidades públicas. Então, e entre essas instituições, né, nós temos aí o destaque como maiores produtores de trabalhos científicos, né, a Universidade de São Paulo, a USP, né, onde que a maioria dos testes, principalmente testes clínicos, né, medicinais e determinados aspectos tecnológicos são feitos nessa universidade pública, né, que é a Universidade de São Paulo. E ali, gente, sai grandes nomes, né, e é por isso que ela é uma universidade muito concorrida aí, né, para se ter egressos, né, nessa universidade. E aí da onde que sai grandes testes aí, grandes respostas aí, principalmente vacinas, né, da Universidade de São Paulo, né, da USP. Também temos a Universidade Estadual Paulista, né, da Unesp, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é uma importante aí, né, a UFRJ, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, né, e temos destaque aí para procedimentos tecnológicos agronômicos, né, principalmente por Minas Gerais ser um dos principais aí, estados, né, com maiores cultivos aí de lavouras, né, principalmente projetos irrigativos. E nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, o UFRGS. Ok, pessoal? E aqui no post-it tem falando assim, ó, a grande maioria dos cientistas e pesquisadores brasileiros trabalha nessas instituições de ensino superior, né? Então a maioria, né, dos cientistas, dos pesquisadores, a maioria dos que conseguiram aí descobrir todos os elementos tecnológicos que é importante para ser empregado para a população, para ajudar no desenvolvimento econômico do país, para ajudar no desenvolvimento de determinada cidade, determinado local. A maioria desses cientistas aí, né, que construíram esses produtos, eles trabalham nessas instituições de ensino, como eu acabei de citar para vocês, algumas delas aqui que está na apostila, tá bom? E logo abaixo vocês têm a seção lápis na mão, né, da página 19 ainda, onde que está pedindo para vocês convidarem as suas famílias aí, né, para pesquisar com você algumas informações, tá bom? E aí vocês vão registrá-la na página 19. Então, nossa aula de hoje é até a página 19. E eu aguardo aí para que nós possamos corrigir na próxima aula essas atividades, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.